Russell conquista a primeira vitória na carreira e também a primeira vitória da Mercedes na temporada. E que GP emocionante, o Grande Prêmio do Brasil. A mão do volante, a outra no capricho. Eu não jogo mais! Jararaca safada! Esses negros maravilhosos. Quer saber de uma coisa? Eu sei lá. Fala aí, galera do Apenas Um Canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos começar a comentar sobre todas as emoções do Grande Prêmio do Brasil. Já fizemos um vídeo aqui de expectativas, falamos da sprint e hoje nós vamos falar da corrida principal. Eu tô falando um pouquinho mais baixo porque eu já tô gravando esse vídeo um pouco mais tarde, já são aqui agora 10 da noite, mas ainda no domingo, no domingo da corrida. Vai ser esse vídeo um pouquinho mais tarde, por isso que eu peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem um like, porque esse vídeo é para vocês e eu vou comentar sobre os pontos altos da corrida, sobre os principais pontos. Na largada já tivemos uma largada aparentemente tranquila, né? Até o momento que o Ricciardo se precipita e toca, né, no Magnussen, e o Magnussen, que começou o final de semana bem, terminou bem mal. Ele e o Ricciardo, que já um final melancólico para o Ricciardo na McLaren, saem da corrida, geram a bandeira amarela, que aí quando reinicia a corrida a gente tem outro grande ponto da corrida que vai divergir a opinião de muitos, eu entendo, que é o Verstappen por fora tentando passar o Hamilton, e os dois a gente já tem tudo que aconteceu no ano passado. Tivemos uma prévia novamente esse ano e aí eles acabam se tocando e prejudica praticamente não mais a corrida do Verstappen pelo final do que a corrida do Hamilton. Enfim, Verstappen tomou 5 segundos. Minha opinião, acidente de corrida, punição para nenhum dos dois, tá? O Verstappen não ia tirar o pé, ele forçou por dentro na final do S do Senna, e o Hamilton, eu também imaginei, ele falou assim, não vou deixar o Verstappen passar, porque além de perder a posição, poderia gerar o Verstappen brigar pela vitória da corrida contra o Russell, né? Também priorizando aí. Se fosse para dar a opinião, eu entendo o Verstappen ser vaiado, o Hamilton ter toda a emoção com o Brasil, mas se fosse para dar a punição, ao meu ver, era pro Hamilton. Se você pegar a imagem, você pode falar assim, o Hamilton pode estar um pouquinho à frente, mas olha o tanto de pista que o Hamilton tinha pro lado dele. A gente sabe que a emoção ali a 200, a 300, a 100 e pouco por hora, e a rivalidade, né, e a briga pela equipe, disputa, a gente sabe que eu lá poderia fazer a mesma coisa com o Hamilton, porque se o Hamilton dá um pouquinho mais de espaço, o Verstappen passa, né? Praticamente ia ser isso. Por isso que eu acredito que o Hamilton jogou duro, assim como o Verstappen também, como não tinha nada a perder, ia jogar duro. Então por isso que eu não ia dar punição para nenhum dos dois, porque para mim ambos jogaram, foi acidente de corrida, nenhum ia ceder, porque o Hamilton poderia ir para o lado e deixar um pouquinho mais de espaço para o Verstappen poderia dar uma segurada, porque viu que o Hamilton também não ia parar, mas nenhum dos dois parou. Acidente de corrida. Enfim, o Verstappen tomou a punição, conseguiu até se recuperar muito bem. O Hamilton também se recuperou melhor ainda. O Verstappen mais pela punição. E o Verstappen teve um grande momento na corrida, que foi a ultrapassagem dupla, na hora que ele passou o Ocon e o Bottas no final da corrida. Eu já vou fechar o arco do Verstappen no finalzinho, tá, do vídeo. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou destacar só alguns pontos positivos aqui durante a corrida, que foi o Leclerc também, que após uma forçada também do Norris, acabou batendo, se recuperou, terminou em quarto, o Sainz terminou em terceiro, e ali fez o papel da Ferrari, né? A Mercedes fez uma dobradinha, a Mercedes não quer terminar em segundo lugar no campeonato, rumores dizem, para ter mais tempo de túnel de vento e desenvolvimento no próximo ano do que tanto Ferrari do que Red Bull, que são as duas primeiras, né? Mas é bom para a Mercedes a primeira vitória, a primeira dobradinha, e a Ferrari parece que, vamos colocar assim, Ferrari e Red Bull já não focam mais nesse ano, não é tirando o mérito da Mercedes, porque a Mercedes teve um carro que não se desenvolveu tanto, a Mercedes eu já falo no final, mas eles ainda focaram no desenvolvimento em 2022, porque eles precisam mesmo, porque foi um carro
mal nascido. Mas falando da Ferrari, Leclerc uma boa corrida de recuperação, pedindo no final para o Sainz dar posição. Sainz não cedeu, a Ferrari respondeu o Leclerc achando arriscado. Eu acho que é conversa fiada, não tem nada de arriscado. Poderia sim ajudar o Leclerc a conquistar e sair na frente no vice-campeonato, não ajudou. Enfim, é a mesma coisa da história da Red Bull, mas eu já chego nessa história. Achei a Ferrari errada, mas tá aí. Sainz terceiro, Leclerc em quarto. Corridaça sensacional do Alonso. E depois do que aconteceu na sprint, toda a briga de Alonso e Ocon, briga interna, eu acho que ontem os dois foram chamados na chincha. O Alonso não tem nada a perder, só tem mais uma corrida. Já meteu a boca no trombone, mas eu acho que foi resolvido. A equipe deu um toque pro Ocon no rádio. Não brigue com o Alonso. O Ocon falou assim, deixa eu relargar, tentar passar o Vettel, que foi o que aconteceu, e não fez jogo duro na hora que o Alonso passou, porque tanto o Alonso passou o Ocon, fez uma manobra sensacional para cima do Pérez, deu uma balançada na grande reta, e aí na reta depois de lado do Pérez e foi embora. Sensacional, o Alonso terminando em quinto, quem diria, né? Uma recuperação da Alpine e sensacional para o Alonso no Mundial de Pilotos e para a Alpine muito mais, se fortalecendo como a quarta equipe no Mundial de Construtores. Tá? Dos demais, tá aí na tela para vocês a classificação geral. Tivemos o Norris, o Magnussen e o Ricciardo abandonando. Isso é ruim para a McLaren, os seus dois carros abandonando. Bom, a Aston Martin marcou um pontinho ali com o Stroll em décimo. O Bottas terminou em nono com a sua Alfa Romeo. E tá aí para vocês na tela a classificação geral. Basicamente é isso, tá? Eu já falei sobre a Ferrari, eu achava assim que o Sainz poderia trocar com o Leclerc, tá? Para ajudar, já que o Sainz não trocou. Falando de ajuda de equipe, Verstappen passou o Pérez para tentar atacar o Alonso. A história é, já que se o Verstappen não conseguir passar o Alonso e passar o Pérez, ele devolve a posição. Não conseguiu passar o Alonso, muito menos o Leclerc. No final, foi pedido por Verstappen ceder a posição, Verstappen não cedeu. O Pérez falou, isso mostra quem ele é. Rumores dizem que o Pérez, no início do ano, lá na quarta etapa, em Mônaco, bateu de propósito, para quem lembra lá na classificação, para largar na frente do Verstappen, tanto que o Pérez ganhou esse GP de Mônaco. E aí o Pérez teria confidenciado isso, que bateu de propósito para largar na frente do Verstappen, pro chefe da equipe, o Christian Horner e o Helmut Marko. Eu acho bem complicado o Pérez fazer isso, confessar pros dois chefes da equipe, né, o Helmut Marko e o Christian Horner, né, que são os caras que comandam ali a Red Bull, uma atitude antidesportiva, e isso vazar pro Verstappen, que dizem que o Verstappen ficou sabendo, e também vazar para a imprensa, porque diz que isso foi o troco do Verstappen. Porque já que o Verstappen não conseguiu passar o Alonso, para mim era super justíssimo o Verstappen ceder a posição para o Pérez. O Pérez ajudou o Verstappen no ano passado, ajudou o Verstappen esse ano, e precisa, se o Verstappen quiser ser campeão mundial, ele vai precisar de um companheiro de equipe em alguns momentos. O Pérez, ano passado, aquela disputa com o Hamilton, ele tirou 8 segundos para que o Verstappen chegasse. Claro que não foi isso que definiu o campeonato, mas ele tirou, ele ajudou. Então isso, eu achei errado o Verstappen, tá? Então pode ser que tenha incendiado alguma coisa na Red Bull. E, ao meu ver, eu interferia mais firmemente e falava pro Verstappen ceder a posição, porque Mundial de Construtores, de Pilotos, perdão, Verstappen já é campeão mundial, mas o Pérez está em segundo com 290 e o Leclerc também em segundo com 290. Vai ficar para a última etapa essa briga que tá emocionante. Pelo menos temos que ter alguma coisa emocionante, já que praticamente aí a Alpine definiu o seu quarto lugar no Mundial de Construtores, né? E aí precisamos ter uma emoção em Abu Dhabi na semana que vem. Leclerc e Pérez aí, vamos ver quem vai conseguir o vice-campeonato. Será que vamos ter uma rixa aí na Red Bull? A Red Bull não teve ritmo nenhum esse final de semana para vencer a corrida, então isso, eu não sei se isso parou no desenvolvimento do carro
e eles só estão focando em 2023. Não sei se é isso, né? Mas a Red Bull não teve esse desempenho. Ferrari, mais ou menos, a gente sabe como que é a Ferrari. E a Mercedes com um ritmo muito forte. Russell sensacional. Para mim fechar aqui falando do Russell. No final até ameaçou ali o Hamilton, mas em nenhum momento assim declarou, né? E colocou o carro ali para brigar. Não sei se ele não quis ou se ele não teve o ritmo, mas o Russell controlou, foi firme. O safety car no final, depois do Norris ter abandonado, juntou todo mundo, mas mesmo assim o Russell manteve firme, largou bem, fez uma corridaça e ele dá primeira vitórias para Mercedes na temporada de 2022. Merecido para ele pelo trabalho na Williams, pela sua consistência, principalmente no início do campeonato, e conquista sua primeira vitória na carreira. Parabéns para o Russell. E o Hamilton vem em segundo fazendo a dobradinha. É claro que os fãs, né, brasileiros preferem que o Hamilton teria ganhado, mas é muito merecido para o Russell por tudo que ele fez. Então a Mercedes pode ser que tenha esse ponto que ela está ainda desenvolvendo o seu carro. Os outros, Ferrari e Red Bull, já estão focando no ano que vem, mas mostrou um ritmo muito forte. Será que a Mercedes vai chegar nesse ritmo muito forte ano que vem? Para ter 3 equipes brigando? Vamos ver. Mas, gente, para comentar os principais pontos desse GP de Interlagos, o que vocês acharam? Deixem aí nos comentários se vocês acham que foi justa a punição para o Verstappen e o que queria a atitude do Verstappen em relação ao Pérez e até um Sainz a relação ao Leclerc também. E a primeira vitória da Mercedes e do Russell. Deixem nos comentários, deixe o like, um abraço galera, até mais.